Graças a Deus, irmãos, que nós estamos aqui. É muito melhor estar aqui adorando a Deus do que assistindo o Jogo do Brasil. E nós louvamos a Deus por esse privilégio, por esta bênção. Deus abençoe aqueles que hoje professaram a sua fé em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. E eu gostaria de ler um texto bem longo, do versículo 27 até os 51. Mateus 27, a partir do verso 27. Palavra de Deus diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram-lhe escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Até o verso 51. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e estamos aqui, Pai, com o propósito de adorar o Senhor. E, ó Deus, é isso que estamos fazendo, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa imperfeição. Agora pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, para estudarmos a Tua Palavra. Pai, que ela possa cair em boa terra. É o nosso desejo, é a nossa oração, mas nós dependemos inteiramente do Senhor. Declaramos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a descrição da morte de nosso Senhor
Jesus Cristo foi cuidadosamente elaborada e descrita pelo evangelista Mateus. Claro que os outros evangelhos também descreveram a morte expiatória de Cristo, mas em um aspecto Mateus estava descrevendo apenas aquilo que aconteceu, mas ele relatou de um modo que nos mostra as ironias da cruz, o verdadeiro significado que, na verdade, estava por trás dos acontecimentos que cercaram o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por ironia, quero dizer que as palavras comunicam exatamente o oposto daquilo que deveriam comunicar. Isso é ironia. Ironia, outro dia quando eu cheguei aqui na igreja, um domingo frio, chuvoso, e um irmão na porta me cumprimentou e disse: pastor, que dia lindo, hoje está bom para a gente passear no parque. Isso é ironia, ironia. Quais são então as ironias da cruz? Primeiro lugar, primeira ironia, o homem que é zombado como rei é rei. Versículos 27 a 31, vamos ler de novo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Percebem a ironia? No fundo, eles queriam dizer que Jesus era um falsário. E eles então resolveram se divertir com Jesus, sendo irônicos. Como nós sabemos, irmãos, Jesus já havia sido severamente espancado como parte do seu interrogatório. E depois de proferida a sentença de crucificação, de novo espancado severamente, porque uma vez que alguém era condenado à crucificação, ele era espancado de novo antes de ser levado e crucificado. Jesus sofreu tudo isso, mas o que aconteceu neste relato não foi um procedimento padrão, vamos dizer assim. Na verdade, foi uma espécie de diversão cruel por parte dos soldados. E os soldados puseram-lhe um tipo de veste, como se ele fosse imperador, ironia. Em seguida, teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça como se ele fosse rei, ironia. Puseram-lhe um caniço em suas mãos, como se fosse um cetro, fingindo ser ele um grande monarca, ironia. Salve, rei dos judeus, diziam eles, prostrando-se e cuspindo em sua face. E assim divertiam-se sadicamente, usando de ironia. Tomaram o caniço, que devia ser símbolo de poder, e com ele batiam repetidas vezes na cabeça do Senhor Jesus Cristo. No entanto, cada vez que eles disseram, salve, rei dos judeus, na verdade queriam dizer exatamente o oposto, porque o objetivo deles, usando de ironia, era transmitir desprezo, transmitir rejeição. Como disse o profeta Isaías, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Os soldados achavam que o seu divertimento era profundamente irônico e engraçado. Contudo, irmãos, Mateus sabia. Deus disse,
E os irmãos sabem que Jesus é o grande rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O homem que é zombado como rei é rei. Essa é a primeira ironia da cruz nesta passagem. Na verdade, irmãos, Jesus era da linhagem de Davi, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1, o que lhe dava direito legal ao trono. Aliás, esta é uma das razões porque Mateus faz tantas alusões ao fato de Jesus ser rei. Quando Pilatos perguntou-lhe se ele era de fato o rei dos judeus, sua intenção com certeza era obter de Jesus um sim para condená-lo. Mas Jesus respondeu com um tipo de afirmação interessante, dizendo: é como você falou, você disse. Com isso, na verdade, Jesus estava afirmando enfaticamente que ele era o rei prometido. Porque o que Jesus pretendia dizer com a palavra rei não era exatamente o que Pilatos tinha em mente. Mas, apesar disso, Jesus era o rei dos judeus. Na verdade, quando nós estudamos o Novo Testamento, vamos descobrir que Jesus não é somente o rei dos judeus, mas é o nosso rei. Vejam que Mateus termina o seu evangelho, Mateus 28, 18, Jesus ressuscita dentre os mortos e em Mateus 28, 18, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na verdade, com essas palavras, ele estava afirmando com toda clareza que ele é o rei do universo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus quer, irmãos, Mateus espera que vejamos isso. O homem que é zombado como rei é rei. Mas que tipo de reino é esse? Que tipo de reino é esse cujo rei deu a sua vida? Não porque foi vencido por um competidor, mas como um ato voluntário de autossacrifício, como uma demonstração maravilhosa de amor abnegado, como quem entrega a sua vida para satisfazer a justiça divina, justiça que havia sido violada pela raça humana. Vamos lembrar que em certa ocasião Jesus falou da natureza do seu reino. Isso está em Mateus capítulo 20, quando a mãe de Tiago e João pediu que Jesus privilegiasse os seus 2 filhos, colocando um sentado à direita e outro à esquerda no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus então disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E com isso, irmãos, Jesus deixa claro que no seu reino é diferente. É diferente. Ele não veio para ser bajulado, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O seu reino se impõe pelo amor, não pelo confronto. O seu reino se impõe pelo amor, não pela força. Então aqui está uma grande ironia. Jesus como rei, reina da cruz. Esse é o tipo de reino que Jesus reina, pois ele espera que os seus seguidores exerçam a autoridade dessa maneira. Então essa é a primeira ironia da cruz. O homem que é zombado como rei, é rei. Segunda ironia da cruz: o homem que está totalmente sem poder é todo poderoso. Versículos 32 em diante: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel.
mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. Meus irmãos queridos, aqui está um quadro da mais terrível fraqueza de nosso Senhor Jesus Cristo, fraqueza física. Jesus estava tão enfraquecido fisicamente, pelo sofrimento que lhe causaram, pela dor que lhe causaram, que fisicamente ele não aguentava carregar o madeiro. Não esqueça que aqui está uma das maiores expressões da sua humanidade, uma condenação injusta, uma cruz pesada na qual ele seria crucificado. E ele foi condenado, e o condenado era despido e então pregado na cruz, de forma que ficava lá não somente suportando dores horríveis, mas também envergonhado, porque estava nu. Além disso, 4 soldados romanos ficavam ali ao pé da cruz, até que o crucificado estivesse inequivocamente morto. E isso muitas vezes levava horas, horas e horas. Por isso, quando queriam apressar a morte da pessoa crucificada, eles quebravam as suas pernas, então a pessoa ficava sufocada, não podia respirar e morria sufocada. Nessa altura, Jesus estava tão fraco quanto podemos imaginar, irmãos. Não havia escape, não havia esperança. Estava tão fraco por causa dos repetidos espancamentos que ele não tinha força suficiente para carregar em seus ombros a cruz. Mesmo sendo um carpinteiro por profissão, Jesus estava tão fraco que ele não podia levar aquela haste de madeira. Por isso foi necessário intimar uma outra pessoa para levá-la em seu lugar. Após a crucificação, começou então a zombaria. Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Quando aquelas pessoas disseram: tu que destróis o santuário, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, na verdade eles pretendiam dizer exatamente o oposto. Era como se dissesse: tu não podes fazer isso. Tu estás terrivelmente fraco, morrendo, condenado numa cruz. O que eles estavam fazendo era usar de ironia, com o objetivo de provocar mais dor no Senhor Jesus. Suas acusações eram fruto de maldade, era fruto de crueldade, de ignorância. Eles não sabiam, mas Jesus, quando disse que destruiria o templo e em 3 dias o reedificaria, ele não se referia ao templo de Jerusalém, mas Mateus sabia, Deus sabe, e todos nós sabemos que por meio da sua morte e ressurreição, Jesus estava realmente destruindo o templo e reconstruindo-o. Quando em seu ministério Jesus usou estas palavras: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, conforme está em João capítulo 2, versículo 19, os discípulos na verdade não tiveram a menor ideia do que ele estava falando, mas Jesus se referia ao sacrifício do seu corpo em nosso lugar. Era o que ele estava fazendo naquele momento. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, diz a palavra de Deus em João capítulo 2, versículo 22, que eles lembraram que Jesus dissera isso e creram nas Escrituras, creram nas palavras de Jesus. A verdade, irmãos, é que no Antigo Testamento, como nós sabemos, o templo era o grande lugar
de encontro entre Deus, o Deus Santo, e o ser humano pecador, um lugar de sacrifício. E agora Jesus, referindo-se ao seu corpo, disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em verdade, Jesus estava dizendo que pela destruição, pela sua morte e pela sua ressurreição, ele se tornaria o grande, maravilhoso lugar de encontro entre Deus e os seres humanos. O homem só pode chegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque, como nós sabemos, é impossível qualquer outro meio para alcançar Deus. É por isso que nós oramos a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo. Por ressuscitar dos mortos, Jesus tornou-se o grande templo, portanto, o grande lugar de encontro entre Deus e os seres humanos. Não é mais um edifício em Jerusalém, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, o único lugar. Assim, quando os escarnecedores pensavam que a sua zombaria expressava ironia divertida, não podemos deixar de ver, irmãos, uma ironia muito mais profunda, pois o homem que estava totalmente sem poder era de fato o Todo-Poderoso. Ele era o próprio templo do Deus vivo, o único meio de nos colocar em contato com Deus. Esta é a segunda ironia da cruz. O homem que está totalmente sem poder é todo-poderoso. Terceira ironia da cruz: o homem que não pode salvar-se a si mesmo, salva os outros. Versículos 41 e 42. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Irmãos, quando nós usamos o verbo salvar, o que nós queremos dizer? Eu diria que depende de quem o está usando. Nós sabemos que quando Jesus nasceu, ele recebeu o nome de Jeová salva, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvar no Evangelho de Mateus, portanto, significa salvar as pessoas dos seus pecados, das consequências do pecado, dos efeitos do pecado nesta vida e na eternidade. Jesus faz isso, mas quando Jesus salvou pessoas, curando-as de enfermidades, isso era uma indicação de sua determinação de salvar o seu povo dos pecados deles, incluindo os efeitos temporais do pecado nesta vida. A essa altura os zombadores gritavam dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Era como se dissesse: olhem para ele, ele não tem poder de salvar a si mesmo, ele não pode salvar. Nós não podemos acreditar num Salvador que nem a si mesmo pode salvar-se. Então, meus irmãos, quando eles disseram salvou os outros, a intenção deles era novamente transmitir uma ironia vulgar. Era como se dissessem: ele não é um Salvador que deve, ele não é um Salvador que merece respeito. No entanto, Mateus sabia, Deus sabe, e os irmãos também sabem que é por permanecer na cruz que Jesus nos salvou e salva os outros. A realidade é que se ele salvasse a si mesmo da cruz, não poderia salvar os outros. Quando disseram a si mesmo, não pode salvar-se, estavam afirmando que Jesus estava tão preso à cruz que fisicamente ele não podia descer. Todavia, Mateus sabia que Jesus podia descer da cruz se ele quisesse.
Nós sabemos disso. Se ele o fizesse, como poderia salvar os outros? Porque o propósito de estar pendurado naquela cruz era levar o meu pecado em seu corpo, naquele madeiro. Era pagar a minha dívida, que era absolutamente impagável. Era cobrir-me com a sua justiça. Se ele se salvasse a si mesmo, eu estaria condenado por toda a eternidade. É somente por não salvar a si mesmo que Jesus salvou você e nos salvou. Então, mais uma vez, há uma ironia mais profunda, escondida nas entrelinhas do deboche dos zombadores. Diferente do que pensavam, suas palavras eram verdadeiras. Lembremos, irmãos, que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele se sacrificasse em favor de todos que por graça seriam alcançados. Nós somos transformados pelo novo nascimento, somos fortalecidos pelo Espírito Santo que vive e opera em nós. Há então uma transformação do coração que nos faz desejar obedecer o Senhor Jesus Cristo, que nos faz desejar caminhar na mesma direção que o Senhor Jesus Cristo, desejando-nos até sacrificar por amor a Ele. Então aqui está a terceira ironia da cruz. O homem que não pode salvar-se a si mesmo, salva os outros. E finalmente, quarta ironia da cruz, o homem que clama: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? O homem que clama assim confia em Deus. As pessoas continuaram escarnecendo, dizendo: olha, confiou em Deus, versículo 43, confiou em Deus? Pois venha salvá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, dizia ele, que chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Jesus não estava desistindo diante das circunstâncias infelizes, sofridas. O seu clamor é muito mais profundo do que isso. Por causa da sua morte, por causa da sua disposição de permanecer naquela cruz, é que nós temos a mensagem do versículo 51 que diz: eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo que separava a presença de Deus do resto do povo rasgou-se de alto a baixo, sinalizando que não há mais separação. Em consequência, o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, foi exposto. O véu se rasgou para indicar que você e eu, para indicar que nós podemos realmente entrar na presença de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Jesus pagou realmente toda a dívida que o sangue de animais não podia pagar. Jesus morreu e o seu clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Não significa que ele não soubesse a vontade do Pai. Sim, precisamente porque ele sabia que estava fazendo a vontade do Pai. Ele confiava em Deus e a vontade de Deus era que ele levasse o nosso pecado sobre o seu corpo na cruz, absorvendo a maldição, pagando a culpa, quitando a dívida, rasgando o véu.
para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus vivo, por intermédio dele, Senhor Jesus Cristo. Toda essa dor, toda essa ironia, todo esse sofrimento da cruz foi por nos amar, foi para nos comprar, para nos adquirir com o seu próprio sangue que seria derramado. Nós hoje podemos caminhar seguros, irmãos, graças a Deus podemos caminhar seguros da vida eterna, porque Ele nos amou a ponto de permanecer na cruz, suportando a dor que os nossos pecados lhe impôs. Por isso que em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo diz que ele comprou a igreja de Deus com o seu próprio sangue, levando o nosso pecado rudemente zombado. Ele permaneceu no nosso lugar, condenado. Com seu sangue, o nosso perdão foi selado. Que grande Salvador é o nosso Cristo amado.